nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Paz do Senhor, aqui estou eu mais uma vez. Graças a Deus, né? Vivos espiritualmente, vivos também fisicamente, né? Glórias a Deus, estamos aqui esperando uma promessa, né? Daquele que já viveu na terra, porém foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? Diante de seus discípulos, ele subiu para o céu numa nuvem. E seus anjos falaram o seguinte: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês vê subindo nas nuvens, ele da mesma maneira ele vai aparecer. Quando? Quando, meus irmãos? Quando, igreja? Né? Jesus diz que nos fins, né, antes que venha o fim, nós seremos perseguidos. E também não vai acontecer o fim sem que todo o mundo, toda a terra, os quatro cantos, né, venha a ser pregado o evangelho. Então Jesus ele ainda não apareceu, Jesus ainda não veio nas nuvens buscar seu povo. Por quê? Porque tem mais pessoas, né? Tem mais almas para serem salvas. Tem mais pessoas para chegar ao conhecimento do verdadeiro evangelho. Glória a Deus e graças a Deus. Meus irmãos, eu venho aqui neste momento trazer uma palavra para a nossa vida e para a nossa alma, né? Onde está escrito lá sobre a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Aonde diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram, adormeceram, né? Mas à meia-noite houve-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com elas para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, 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 abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Ponto. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Igreja do Senhor. Glória a Deus, hein? Aqui está a parábola, né? Das 10 virgens, meus irmãos, né? Aqui a gente vê que nós não pode estar despreparado e nem se preparando, né? Aqui nós vê que nós temos que estar preparado, né? Preparado. Meus irmãos, o que isso aqui ele quer dizer? A Bíblia ela menciona, né? A Bíblia ela simboliza, né, a volta de Jesus como um casamento, né? O que é o casamento, né? O casamento ele é algo muito sério. Antes do casamento existe o noivado, né? Então nós estamos nesse noivado, né? Antes de Jesus aparecer é o noivado.
E o que acontece nesse período de tempo de noivado? Quem é casado sabe como é que é. Quem é casado já passou por isso. O tempo de noivado é o tempo que você prova o marido, né? Aliás, né, o noivo, se é apto para casar, se é aquilo que você quer mesmo, se é aquilo que... Porque casamento é algo para sempre, né? Então o noivado é o tempo de prova para você ver se realmente está apto para você viver junto com essa pessoa pro resto da vida, né? Então por isso que Jesus, ele é o nosso noivo hoje, né? Nós estamos aqui sendo provados para ver se nós somos aptos a casar e viver do lado de Jesus pro resto da vida, morar no céu pro resto da vida, meus irmãos, né? Então, no noivado é o tempo que a pessoa tem que ser fiel para poder chegar no dia do sim, né? Para poder no dia de chegar na frente do juiz lá, o que faz o casamento, você falar sim com certeza, né? Ou então o não, né? Então, nesse tempo de noivado, meus irmãos, é o tempo que muitas pessoas não estão entendendo, né? E nesse tempo de noivado, pessoas que querem casar com Jesus, querem casar, né? O que eu digo com Jesus querem morar no céu, né? Estão traindo Jesus, né? Ainda no seu noivado já estão traindo. E o noivo, ele está, né? Infelizmente, ele está não só observando, como também entristecido, né? Se entristecendo cada vez mais por isso, né? Por quê? Porque ele está vendo aquele que era para ser a sua futura noiva, a sua futura, né, mulher, aquela que vai viver pro resto da vida com ele, está vendo traindo ele ainda no noivado. Então, meus irmãos, isso quer dizer o que, igreja, né? Nós que somos cristão, nós que somos servos de Deus, nós temos que ser fiel a Deus, ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo até o fim. Vemos aqui uma parábola das 5 virgens, 5 loucas, né? O que acontece? Estavam todas esperando o grande dia, né? Estavam todas esperando a vinda do noivo, o dia do casamento. Porém, 5 delas se desviaram. Como assim se desviaram, né? A Bíblia diz que as 10 dormiram. Só que dormiram, apenas 5 dormiram preparadas, né? E 5 delas dormiram despreparadas. A Bíblia fala aqui sobre o azeite. O que é o azeite? O que é a lamparina acesa, meus irmãos? A lamparina acesa é a palavra de Deus, né? A Bíblia fala em Salmos que lâmpada para meus pés, luz para meu caminho, é a palavra de Deus. Então, entendemos, meus irmãos, que o azeite é a palavra de Deus, né? E nós não pode, né, deixar a palavra de Deus, nós não pode parar de forma nenhuma de praticar a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos lá no início, né? Que nós seríamos um povo separado, remido. A Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles que querem seguir Jesus, servir Jesus, tem que negar a si mesmo, né? Não existe você seguir Jesus sem você ter uma renúncia na sua vida, né? Jesus disse: quem quiser vir após mim, primeiro negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Vemos Jesus chamando os 12, aliás, vamos um pouco antes, Jesus chama 70, né? Mas quando Jesus dá lá o seu ensino, né? O povo acha que o ensino de Jesus é pesado demais. O povo acha que seguir Jesus é pesado demais, né? A ponto deles olhar e falar assim, ó: mestre, desse jeito não dá não. Teu discurso é pesado demais, não é para nós. Sabe o que aconteceu? Viraram as costas para Jesus. 1, 2, 3, virou 70, foi embora, não quiseram seguir Jesus, né? Pedro falou para Jesus: Jesus, teu discurso está sendo pesado demais, esse povo vai embora. Jesus, sabe o que Jesus falou? Pedro, se você quer ir também, ó, o caminho tá aí, ó, vá com eles. Mas Pedro falou o seguinte: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, né? Então seja, Pedro, ele sabia, né, que aquelas palavras eram palavras de vida eterna, né? Então, meus irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor poderá herdar o reino dos céus. Por quê?
Porque realmente não é que seguir Jesus é pesado, não. Mas seguir Jesus exige renúncia, né? Exige transformação de vida, exige uma dependência de Deus, uma dependência de você negar a si mesmo. Sabemos nós, meus irmãos, que nosso corpo, né, nosso corpo terreno, na verdade, ele não quer seguir Jesus, né? Nosso corpo terreno, ele não quer seguir Jesus, né? Jesus, você viu o que aconteceu com o corpo de Jesus? O corpo de Jesus foi massacrado na terra. O corpo de Jesus foi moído na terra por causa do pecado. Ou seja, Jesus teve que se fazer maldito, né? O corpo de Jesus teve que se fazer maldito para poder perdoar o pecado. Ou seja, né? Quando Deus mandou Jesus para a terra, foi como um sacrifício, né? Pelos nossos pecados. Você está entendendo o mistério da coisa? Vamos lá atrás no Antigo Testamento, antes de existir Jesus, sabe o que era feito para perdoar os pecados, para expiação de pecado? Era oferecido carne. Mas qual carne? Era uma carne de bode, carne de bezerro, de ovelhas, né? Mas chegou um ponto que não dava mais, né? Deus já não estava aceitando mais aquilo. Deus olhou para a terra, não viu uma alma, não viu um homem justo sequer. Foi quando Deus decidiu acabar com o pecado de uma vez por toda, oferecendo agora uma carne não de animal, não de bezerro, não de bode, mas de uma carne humana, né? A carne de seu próprio filho. Então Deus mandou para a terra Jesus em carne. Deus fala aqui em João 1, o verbo se fez carne, né? O verbo era Jesus. Tão pouco antes, Jesus era apenas uma palavra. A Bíblia Deus era apenas a palavra. Depois a palavra se fez carne, né? Então Jesus, meus irmãos, ele veio para sofrer na carne. Por isso que nós, depois que aceitamos Jesus, nós temos que ter um novo nascimento, né? A Bíblia fala que para seguir Jesus tem que nascer de novo, né? Certo homem conhecido da lei falou bem assim para Jesus: mas como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu vou retornar para dentro da minha mãe? Não, Jesus disse: nascei do Espírito, da água e do Espírito. Isso quer dizer o Espírito da palavra. Quando você aceita Jesus na sua vida de verdade, né? Você entende que você tem que morrer. Como assim morrer? Eu ainda não estou entendendo. Morrer para o mundo, meus irmãos. Os desejos da carne, né? A Bíblia fala que só as coisas da carne, meus irmãos, é concupiscência da carne. Ela é soberba. Ela é o quê? Ela é comer. Ela é ódio. As obras da carne: prostituição, né? Adultério, fornicação. Os nossos olhos vê o mal, nossa boca fala mal, nosso ouvido fala mal. Então nós temos que morrer para o mundo, né? E nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, meus irmãos, ele vem agora para morar dentro do homem, né? Nós estamos divididos em 3 partes, ó. Isso daqui, ó, que você vê aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a carne do homem. Dentro do corpo, dessa carne aqui, aí que tá 2 coisas importantíssimas, né? Que se chama alma e o espírito. Vou dar uma explicação bem clara para os irmãos entender. Ó, o que acontece? Para o homem ser dirigido totalmente por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Quem quer saber? Ó, eu vou explicar uma vez aqui para os irmãos entender bem certinho. O que acontece? Para você mortificar isso daqui que se chama carne, né? Nós temos que mortificar, né? A nossa mãozinha, né? Tem que morrer. A mãozinha que pecava não vai pecar mais. Por quê? Porque essa mão agora vai se tornar a mão de Jesus, né? E a Bíblia fala: levantar as mãos cansadas, sem ira, sem contenda. A boca, né? A boca é a mesma coisa. Essa boca aqui que falava palavrão não vai falar mais, né? Porque agora quem vai falar aqui é o Espírito Santo de Deus. Aqui da mesma forma, quem tem ouvido ouve que o Espírito Santo, que o Espírito diz às igrejas. Os olhos, né? Não coloquei os meus olhos em coisas más, né? Lâmpada para os pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Eu estou falando do pé agora. Então, meus irmãos, nós somos realmente uma casa, né? Isso daqui, ó, que nós chamamos de corpo humano, né? Essa matéria física que é barro, que é pó, ela vai retornar para o pó. Uma hora nosso corpo terreno vai ser velado lá dentro do caixão, nós vamos estar esse corpo aqui, ó. E o que está dentro?
O que está dentro, meus irmãos, é o aí que é o importante. Ó, nosso corpo funciona desse jeito aqui, ó. É como se nós fosse uma casa, certo? A casa, ela tem o mordomo e o criado, né? Quem que é o mordomo e quem que é o criado? A alma da gente é o mordomo. O mordomo. A alma é quem dá a ordem, né? Pro criado. E o que é o criado? O criado é esse corpo aqui, ó. Por isso nós não pode de maneira nenhuma, meus irmãos, andar nem tão pouco pelo coração, porque o coração faz parte da alma. A alma, para os irmãos entender, a alma é o que faz as emoções. A alma é o que sente dores, é o que sente tristeza. Por isso que quando uma pessoa pega teu corpo e belisca assim, ó. Se você beliscar teu corpo, você vai sentir a dor, não vai? Mas a dor não é na tua pele. Dá a impressão que é na pele, mas não é na pele. Não é na pele. Essa dor que você sente quando você se machuca, ela é interna, ela é na alma. A verdadeira dor que você está sentindo não é na pele, é na alma. Porque, ó, se fosse no corpo, o defunto sentiria essa dor, mas ele não sente. Porque a alma dele já não está mais lá, né? O corpo que está sendo velado, a alma já saiu dali. O espírito volta para Deus, como a Bíblia fala, né? O espírito ele volta para Deus. Agora a alma já não está no corpo, então você pode ficar furar, pode fazer o que for, a pessoa já não sentir mais nada, porque a alma dele já está ali. Então, a dor que você sente no corpo, a dor que você sente, você se machuca, está na alma, assim também as emoções, as tristezas, a angústia, é sentida na alma. E assim também a alma ela transmite, ela transfere todas as emoções, por isso nós não podemos viver porque nós sentimos na alma, porque na alma também é o coração. Então, essa alma, ele é o mordomo, né? Ele é quem manda no criado. O criado é o corpo. Então, a alma, ela manda emoção para o nosso corpo e o nosso corpo reage, né? A ação da nossa alma dá a reação no corpo. Mas Deus, ele quer que nós moe isso. Deus, ele quer que nós acaba com isso. Deus, ele quer que nós diminui, né, essa ação e viva do Espírito. O Espírito é o que você... Agora chegou a parte mais interessante desses três que tem dentro de nós. Até tão pouco nós falamos só do criado e do mordomo, né? E tem o dono de tudo isso. Quem que é o dono? O Espírito, né? Onde nós temos que obedecer acima do mordomo. É quem manda na casa, né? O Espírito é quem manda na casa, né? E o Espírito, qual que é? aonde Deus fala, né? Aonde Jesus fala, tem que nascer de novo na água e do Espírito. Glórias a Deus, né? Tem gente que tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, mas ele ainda não tem o novo nascimento, né? Por quê? Porque ele ainda não nasceu da água e do Espírito. E como é que nós fazemos para nascer da água e do Espírito? A partir do momento que você conhece a palavra de Deus e você deseja, né, viver esta palavra, né? Jesus disse o seguinte na sua palavra: quem crê e for batizado, esse será salvo. A partir da hora que você crê nas palavras de Deus, que você sabe que você crê que essas palavras ela salva, né? Que você crê que essas palavras podem te salvar a tua alma, te dar vida eterna, você tem que agora obedecer essa palavra. Jesus fala: quem crê e for batizado, a primeira coisa é ser batizado. A partir da hora que você ser uma pessoa batizada nas águas, né? Aquela água que Jesus ensinou, a água do Jordão. A água do Jordão que eu quero dizer é as águas correntes. Você desce, você cumpre aquela justiça divina. Quando você desce as águas, sobe aquele símbolo, né, divino, né, embora seja que físico, né, é um ato que reflete no mundo espiritual. Por quê? Porque quando você desce as águas, você se levanta, aquela água corrente, ela leva todo o seu pecado embora, né? As águas correntes, ela foi orada ali, ela foi consagrada ali, ela foi transformada, né? Assim como Jesus foi necessário até Jesus ser batizado por João Batista. Então
nós temos que ser batizados também, descer aquelas águas, aonde nós, a partir do momento que nós levanta, todo o nosso pecado foi apagado, seja qualquer pecado que você cometeu, todos os pecados, seja grande, pequeno, foi apagado do livro, né, das más obras. A partir da hora que você se batizou, você nasceu de novo, né? Como Jesus falou, é necessário o homem nascer de novo, né? Quem sabe você ou eu se batizou aí com 10, 20, 30, nós batizamos com 30, 40 anos. Com 30, 40 anos nós nascemos de novo, né? Agora nós somos uma criancinha, um neném recém-nascido. Conforme o tempo vai passando, você vai crescendo e criando a maturidade. E esse espírito que está dentro de você, esse espírito é o dono, tem que ser o dono da casa, tem que ser o espírito que manda no mordomo, e o mordomo manda pro criado, certo? Então o espírito, né, é o espírito que você vai preencher, que você vai conhecer da palavra de Deus. E quanto mais você conhecer, mais você vai tendo que conhecer mais ainda para você ir praticando e você viver agora do espírito. Aquele criado, né, que mentia, que roubava, que cantava músicas mundanas, que, vamos dar um exemplo aí, que era viciado nas drogas, que fumava, que bebia, enfim, todas as atrocidades, né, da carne, que são coisas da carne, do mundo. Agora, quem manda ali é o Espírito, né? O Espírito manda a boca louvar a Deus, glorificar a Deus, falar bem do seu próximo, pregar, enfim, né? Coisas boas fazer através da boca, coisas boas você fazer através desses olhos. Por quê? Porque agora Jesus Cristo vive em mim, né? Apóstolo Paulo falava o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais o Henrique só, né? Agora dentro do Henrique tem o Espírito Santo. E de quem que é esse Espírito Santo? Esse Espírito Santo, ele é de Deus, ele é de Jesus. Meus irmãos, quando Jesus, ele entra na vida de alguém, quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus, acontece da mesma forma que aconteceu com Saulo. Quem já conheceu Saulo? Saulo foi um homem grande, perseguidor da igreja, né? Inclusive, além de matador de crentes, cristãos, ele consentiu com a morte de Estevão, apedrejou Estevão, né? Mas Jesus tinha um plano na vida daquele homem, né? A ponto de Jesus ter um encontro com ele no caminho de Damasco. Ele viu Jesus numa luz tão grande que cegou ele, ele caiu do cavalo. Daí Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegue, né? Dura coisa é recalcitrar contra os meus agrilhões, né? Ou seja, dura coisa é combater contra os meus servos, combater contra a minha palavra. Jesus tinha um chamado na vida daquele homem, aquele que era perseguidor, agora ele começou a ser perseguido, você entendeu? Irmão, todos nós, todos que decidem, né, fazer essa escolha na vida dele de seguir Jesus, ele vai agora sofrer na carne. Glórias a Deus, eu vou chegar onde, já eu chego onde eu quero chegar, meus irmãos, né? Todos aqueles que servem Jesus de verdade, eles servem Jesus na carne, né? Você lembra que eu disse aqui no começo, que antes é oferecido ovelhas, animais, como sacrifício vivo? Agora já não é mais assim, meus irmãos. Agora Deus mandou Jesus para sofrer na carne também, para ser sacrifício vivo por nós, para poder perdoar nosso pecado. E depois disso, sabe quem que é o sacrifício agora? Esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui. O apóstolo Paulo ensina nas igrejas o seguinte: oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racial. Você está entendendo, meus irmãos? Glórias a Deus. Agora, isso daqui que você vê, isso daqui que nós estamos vendo, é o sacrifício vivo que nós temos que oferecer para Deus todos os dias, né? A Bíblia fala que nós somos entregues à morte por amor de Jesus todos os dias, né? Porque no momento nós sofremos, no momento nós passamos necessidades, né, na carne, porque a carne quer pecar, meus irmãos. A pura realidade é essa, a pura verdade é essa. A carne, você acha que a carne quer orar? Você acha que a carne quer jejuar? Você acha que a carne quer fugir do pecado? Jamais! Quem quer fugir é o Espírito que está dentro de nós. Quem quer fazer a vontade de Deus não é a carne.
É aquele espírito que eu disse lá, que está aqui, ó, lá no fundo, né? Entre o corpo e a alma, entre o mordomo e o criado. É ele que quer fazer a vontade de Deus, porque a alma não quer, né? Porque a alma, ela se entristece, ela tem os desejos de pecar. Vou dar um exemplo. Quando a nossa alma, que é a carne, né, vê alguma coisa que agrada a ele, ele quer na hora aproveitar, né? Como a fome de comida, ele quer comer, ele quer se alimentar do pecado. Mas quem tá dentro dele, entre eles lá, quem tá lá dando as ordens maior, né, é o Espírito Santo falando para você: não faça isso, você não pode fazer isso, você é crente, você é salvo, Jesus está te olhando, Deus está te vendo. Então o Espírito Santo, ele tá ali todos os tempos. A Bíblia fala, né, que Jesus falou que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele está todo momento falando para vocês: aguenta, resista, né? Ora, jejua, leia a Bíblia, vai para a igreja. É Ele que fala em nossos ouvidos, enquanto a carne, ela quer o quê? Ela quer bagunça. A carne, ela quer dormir, ela quer comer, ela quer pecar, ela quer se prostituir. Meus irmãos, quem está entendendo esse ensino, né? Esse ensino simples, né? Mas fácil de entender. Então, meus irmãos, o que acontece? Tem muitos, né, que está como essa igreja aqui, que está como essas virgens, né, 5 loucas, 5 prudentes. O que quer dizer agora a lâmpada acesa aqui sobre, né, a parábola das 10 virgens, né? Que tinha, todas estavam esperando o noivo, né? Mas 5 delas estavam despreparadas, com as suas lâmpadas apagadas, né? E 5 delas já estavam com as suas lamparinas acesas e ainda tinham o azeite guardado consigo, né? Se acaso acabasse o azeite, elas tinham mais, né, para poder reacender. Isso quer dizer o que, meus irmãos? O azeite é o Espírito dentro do homem, né? Dentro do nosso corpo. O azeite é o Espírito Santo. O azeite é a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos, meus irmãos, estar com as nossas lâmpadas acesas, né? Obedecendo fielmente, né, a palavra de Deus, com pouca força. Claro que nós vamos pecar todo dia, meu Deus do céu. O pecado está no nosso derredor todos os dias, né? Chamando nós. Mas se pecou, se arrependa, né? Se você pecar, se arrependa, levanta e continua, né? Porque o noivo, ele é assim. Se o noivo, ele vê, né, que a noiva, ela falhou, o noivo é tão misericordioso que ele vai pegar a mão da donzela e levantar, dar um beijinho na mão dela e vai falar: continua, né? É isso que Deus quer, né? E o que é as loucas? As 5 loucas deixou as lâmpadas apagar, e sabe o que aconteceu com elas? Elas foram comprar. Mas nesse tempo que elas foram comprar, quando ela voltou, o noivo já tinha vindo e buscado as suas noivas, né? Isso quer dizer o que, meus irmãos, né? Isso quer dizer o que? Que Jesus, ele vai vir numa hora, né? O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer numa hora que não vai dar tempo de nós se preparar e falar: não, agora eu quero. Não, já era, acabou. Não vai ter mais tempo nenhum de uma pessoa se arrepender ou pedir perdão na hora que aconteceu o arrebatamento. Porque o tempo aceitável do Senhor, ele é hoje, né? O tempo aceitável de Deus é hoje. Tudo hoje. Que já ouviu aquele ditado antigo que fala: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, para aquelas noivas, para aquelas 5 loucas, foi tarde demais. A Bíblia diz que elas ficaram batendo na porta, né? Batendo na porta, falando: quer entrar, e Jesus falou: não vos conheço, apartai-vos de mim. Nem todos que diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu, meus irmãos, né? Aqui já está falando dos falsos, né? Dos crentes falsos, aqueles que vamos dizer que se escondem, né, de atrás de uma Bíblia, atrás de uma veste, né? Mas o coração deles ainda não estão libertos, a alma deles não estão libertos ainda, né? Eles estão vivos de aparência, eles vivem de aparência, mas não são, né? Porque dentro deles ainda não perdoou, dentro deles ainda carregam a mágoa, dentro deles ainda são mentirosos, são soberbos, são pessoas, né, que perseguem outros, né? Que não estão libertos, né? Antes fossem libertos
somente por dentro, não vivesse de aparência, mas eles estão se enganando, né? Então, para esses, a Bíblia está dizendo que são as virgens loucas, né? Que dormiram na fé, né? Aqueles que apostasiaram, abandonaram a fé. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados, né? Nós temos que estar convertido como se nós tivéssemos conhecido a palavra de Deus hoje, como se nós tivéssemos se batizado hoje, amém? Agora eu quero falar um negócio aqui, que você tem que, ou aliás, na verdade todos nós tínhamos que ter na nossa vida, mas nós não temos. A fome, a sede de crescer espiritualmente. O mundo espiritual, ele é tremendo demais, tremendo. E quando é que você se aproxima desse mundo espiritual, né? O que é um crescimento espiritual? Tem pessoas que têm 2 metros, 3 metros, o que? 3 metros não sei, mas 2 metros de altura, mas são pequeninos, são anão espiritual. Por quê? Porque não conseguem entender e nem tampouco enxergar o mundo espiritual, né? É necessário, será que alguém chega e você fala, como Eliseu falou, né, para aquele jovem: Deus, abre os olhos desse jovem, faz ele ver que aqui é um exército de anjos que é muito maior do que está com eles, maior é Deus, ó. Meus irmãos, o que acontece? Igual eu falei aqui sobre a carne, né, e sobre o corpo humano, quer dizer, sobre o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. O nosso corpo é como se ele fosse uma banana, né? Como se uma banana tem a banana e a casca, não tem? Então, para você crescer espiritualmente, essa casca da banana, ela tem que sair, né? Tem que deixar, essa casca da banana, ela tem que diminuir, ela tem que o Espírito Santo de Deus aparecer na nossa vida, ou você viver nesse Espírito Santo, ou você enxergar, ouvir, onde você tem as revelações claras de Deus, onde o homem é capaz de olhar com os olhos, com esses mesmos olhos, mas você olhar pelos olhos do Espírito, né? Onde você consegue enxergar o reino espiritual que muitos não conseguem ver, eu acho que nem vai ver, porque não tem esse desejo, onde uma pessoa consegue observar anjos. Tem isso, meus irmãos, você acredita nisso? Tem. Eu sou uma pessoa que já vi tanto coisas boas quanto coisas das trevas, né? Claro que tudo Deus prepara uma pessoa para ele ver demônios também, né? Então, para a pessoa crescer nessa dimensão, é preciso a pessoa agora moer, né? Moer, que eu digo, diminuir os desejos da carne o máximo que ela puder fazer, o máximo, né? Inclusive o jejum, ele faz parte, né? Para entrar em propósito, campanha de jejum, que é aquele jejum que você deixa de comer, deixa de beber por um período determinado por você e Deus, né? O negócio é tão espiritual que quando você vai no médico, quando você fica doente, quando você fica enfermo, você vai fazer uma bateria de exame, o médico vai falar para você fazer o quê? Jejuar. Por quê? Através do jejum, meus irmãos, você penetra, né? O mais profundo do corpo, né? O mais profundo da alma. O jejum, ele é tão poderoso na vida de uma pessoa que ele é capaz de curar, ele é capaz de curar doenças, né? E o jejum, meus irmãos, ele faz uma pessoa crescer extremamente no mundo espiritual, porque o jejum, ele moe a carne, ele acaba, né, com a carne, com os desejos da carne. Quando você está jejuando, você sofre na carne, né? Você sofre. Então, esse sofrer na carne te faz você vivificar o teu espírito. Então, quando você está em consagração, você começa agora tirar, né, as coisas de dentro para fora, que é o espiritual. Você começa a diminuir a carne e você começa a crescer espiritualmente. Você começa a ter a sede espiritual, que você começa a se alimentar não do pão que você come e volta a ter fome, não da água que você toma e volta a ter sede, mas você vai para isso daqui, ó. Você começa a se alimentar disso daqui, você começa a fortalecer o teu espiritual, e quando você vê, você já está cheio da presença de Deus. Meus irmãos,
Eu vou tirar um tempo especial para dar um ensino aí, eu vou buscar mais de Deus também, bases bíblicas que eu até tenho, mas não é o nosso assunto de hoje. Eu quero trazer logo aqui, eu vou deixar aqui um ensino de como você crescer espiritual, né? E eu já vivi esse mundo que é muito maravilhoso. Olha, meu Deus do céu, vou contar uma experiência que eu tive no mundo espiritual. Eu estava em oração, por isso que você tá aí. Você tem que entender que tem alguém te observando, né? No mundo espiritual tem alguém por perto de você que você não está vendo, porque ele está no mundo espiritual, né? A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma alma que ele possa tragar, né? Você tem a consciência disso, você tem a noção do que é isso, né? Isso quer dizer que perto de você agora, você está aí, tem um demônio perto de você, né? Tem um demônio, né? Próximo de você te observando, só que ele não pode tocar em você. Por quê? Porque Deus não deixa, né? Da mesma forma que ele está ao redor, existe um anjo também guardando, né? Mas eu estou em pecado, eu estou fazendo isso, né? Deus te guarda porque a Bíblia fala lá em Lamentações que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido tragados vivos, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse Deus guardando o homem na terra, o homem já tinha sido tragado vivo, eu já tinha sido morto, né? O diabo já tinha me arrancado do corpo há muito tempo. Então Deus não deixa, por quê? Porque Deus vê o homem como uma árvore, né? Tem alguém que queria cortar a árvore, mas Deus falou assim, não, deixa mais um tempo, se no ano que vem não der frutos, daí a gente arranca. Por quê? Porque a árvore que não dá bons frutos é arrancada, cortada, e não serve para outra coisa a não ser para virar lenha, né? Para queimar. Então Deus quer dizer isso, Deus dá um tempo para o homem se converter, se arrepender, mas lá na frente, nós não sabemos quanto tempo, né? O tempo que acabou para muitas pessoas, né? Que já morreram, que já foram ao óbito, o tempo acabou para elas. Então nós ainda estamos com tempo, mas nós não sabemos até quando teremos esse tempo, né? Nós não sabemos daqui para frente, nós sabemos só daqui para trás. O que aconteceu ontem, semana passada, a gente sabe, mas daqui para frente nós não sabemos quanto tempo ainda teremos, né? Por isso Deus ele ainda está esperando essa árvore que é você, essa árvore que é eu, dar os frutos, né? Os frutos dignos de arrependimento, que o homem se converta, né? Jesus ele ainda não permitiu, por quê? Porque ele quer que todos se convertam. A vontade de Deus é que todos se salvem, né? Então, meus irmãos, eu estava numa oração, num lugar, um testemunho que eu fiquei de contar e falei e acabei eu vou falar agora. Eu estava em oração, um certo dia desse daí, ó, pra você ver, Deus que não me deixa mentir, ele sabe que se eu estiver mentindo, eu sei, quem mente é filho do diabo, se eu estiver mentindo, lá naquele grande dia, se eu morrer, eu vou pro inferno. Isso daí é certeza, né? Uma pessoa que mente, ela vai pro inferno. Então eu sei muito bem que eu não brinco, né, com as coisas de Deus. Eu tava certo dia orando, de pé, num lugar, e quando eu olhei para trás, eu via um demônio já materializado, né? Por quê? Porque naquela hora eu estava em espírito, né? Eu já estava em espírito. Então eu olhei, eu vi aquele animal, eu vou dizer um animal, um bicho, né? Porque os demônios são deformados, meus irmãos. Uma pessoa em carne, sem preparação espiritual, se ela vê, ela fica louca. Ela não volta mais normal por muito tempo. Se voltar, vai demorar. Ela vai passar muito tempo em psicólogo, vai pro unicômio. Não sei o que vai acontecer com ela, mas ela não tem capacidade para enxergar um demônio. Ela não é preparada para enxergar um demônio, se Deus não permitir, se Deus não preparar ela para enxergar. Por quê? Porque os demônios são muito, mas muito feios. Então eu via aquele demônio, quando eu virei para trás, eu enxerguei aquele demônio horroroso, meus irmãos. Horroroso. A boca dele assim, não era igual, não tinha nada a ver com o ser humano, ele era um bicho, né? A Bíblia fala que quando ele mandou os demônios para a terra, quando eles caíram na terra e se deformaram, né? Ainda falou, ai dos moradores da terra. Então aquele demônio estava assim olhando, ele não conseguia olhar para mim. Ele olhava para os meus dois lados e ele babava a gosma. Parecia ser vermelho, não sei. Aquela gosma, ele era tipo uma gosma, aquele bicho feio, feio mesmo.
E eu fiquei olhando aquilo assim por algum tempo. Daqui a pouco aquele bicho fez assim, ó, sumiu no ar. Ele virou uma fumaça no ar. No mundo espiritual é horrível, meus irmãos. Então, isso e aquela lá não foi só uma vez não. Outra vez também eu vi. Eu dentro do meu quarto eu estava orando, dentro da minha casa. E Deus me mostrou em volta da minha casa assim, ó, cheio de demônio, mas muitos demônios tentando invadir a casa, subia pelas paredes, mas Deus não deixava, né? Claro, porque Deus ele não permite, porque Deus ele guarda, né? Deus ele protege a gente até certo tempo, quanto mais ele guarda aqueles que temem a Deus, né? Guarda até o final. Mas aqueles que não temem a Deus, que estão, ele guarda também, mas ele guarda até certo tempo, né? Por isso que você vê de um dia para outro uma pessoa morrendo, uma morte trágica, e tava lá bebendo, ela foi bater o carro, tava bêbado, morreu de alguma forma ou de outra, mas não estava na vontade de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu, né, o inimigo tragar aquela alma. Então aconteceu que o tempo dela acabou. Mas, irmão, os demônios existem, mas existem mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos observados por eles todo dia, toda hora. Eles não dormem, eles não têm sono. Eles não é igual nós, humanos, não. Eles não têm sono, eles não têm tempo, eles vigiam, eles enxergam nós todo dia, todo momento, né? 25 horas por dia eles estão ao nosso derredor, né? Observando. Você já parou para pensar que ele vê, né, nossas atitudes? Ele vê o pecado que nós cometemos, ele vê quando nós estamos fazendo coisa errada, ele vê tudo, né? E ele se alimenta disso. Quanto mais um homem peca, mais ele se alimenta, mais ele fica forte na vida de uma pessoa, né? Então ele fica babando e querendo toda hora arrancar a alma do corpo, né, do homem, do ser humano. Mas ele corre para Deus perguntar, assim como ele falou com Jó. Lembra quando o diabo falou com Deus lá sobre Jó? Quem já leu essa passagem, né? Que Deus falou para Jó: não, aquele meu servo, que ele é temente, pode tirar tudo dele. O Satanás queria tocar nele, mas Deus não permitiu tocar na alma dele. Deus permitiu tocar nos bens dele, tocar na família dele, colocar doença nele, mas não permitiu tocar na alma. O Satanás tinha uma raiva de Jó porque Jó era fiel a Deus, né? Então, é esse mesmo. Os demônios são muitos, milhares e milhares de demônios na terra. Eles ficam observando nós, né, todos os dias, e só, né, esperando, né, um motivo para correr para Deus, pedir nossa alma de novo, né? Só que, meus irmãos, Deus não deixou até hoje, mas vai chegar uma hora que Deus ele vai permitir. Por isso que nós temos que estar protegidos com isso daqui, ó. Aceitar Jesus na nossa vida, né? Eu ia falar em Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, mais 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nós temos que estar com a proteção de Deus na nossa vida, né, meus irmãos? Porque os demônios, eles não brincam de ser demônio de verdade. Eles não brincam. Vai chegar uma hora que, mesmo com Deus, nós vamos morrer. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que a morte do cristão, a morte de alguém que está com Jesus, ela é assistida pelos anjos, né? A Bíblia fala que existe um anjo que leva nós até a Deus, até o seio de Abraão, até o descanso, né? Onde nós vamos, se nós morrer antes do arrebatamento, sabe o que acontece com uma alma que morre antes do arrebatamento? Ela vai para o descanso, né? Ela vai lá para o seio de Abraão. Quem já leu a parábola do rico e do Lázaro, né? O Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico, quando morreu, foi ser atormentado lá no Hades. Então, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, meus irmãos. Nós precisamos se converter verdadeiramente, aceitar Jesus Cristo na nossa vida, né? Procurar saber o que nós precisamos fazer para ser salvo, né? Nós precisamos se preocupar com a nossa alma, a nossa eternidade, meus irmãos. Nossa vida aqui na terra é como um sonho. A gente, quando está sonhando, a gente acorda desse sonho e a gente volta à realidade, não é assim? Então a nossa vida, por mais grande, longa que seja, 70, 80, 90, 100 anos, foi apenas um sonho. Porque quando a pessoa morre, né, aí ela vai para a realidade. A nossa vida, ela tem um tempo determinado na terra. Está destinado o homem morrer apenas uma vez. Uma vez a pessoa morre na terra. Morrendo, segue-se o juízo final, né? Depois que o homem morre, ele vai prestar contas, né?
É como se você ganhasse um cartão de crédito para você gastar aqui na terra. Você fizesse o que você quiser com esse cartão. Você fizesse o que você quiser com o seu corpo, né? A sua vida. Mas quando você morrer, você vai prestar contas. Então não vale a pena, meus irmãos, nós viver a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem pensar na nossa salvação, sem pensar na nossa vida eterna. Pare para pensar quanto tempo e quanto milhares de anos já passaram e a Bíblia ainda existe. Desde o começo da fundação do mundo, essa Bíblia existe. Alguma coisa tem, meus irmãos. Tem gente que não consegue, tem ateu. Nunca vi uma pessoa ser ateu, gente. Como é que tem pessoas que não acreditam em Deus? Elas não acreditam na vida, na terra, né? Enquanto elas estão aqui na terra. Porque depois que ela morre, ela acredita, né, na vida eterna. Daí ela passa a acreditar, né? Daí ela pensa, era verdade, Deus existia, o inferno existia. Tem muitas pessoas que só vão acreditar depois que a morte chegar para ela, né? Depois que a alma dela sair do corpo dela. Então nós temos que levar a sério a nossa salvação, meus irmãos. Salvação é coisa muito séria e só tem uma salvação. Se nós perder essa única salvação, é fogo, é tormento. A Bíblia fala que aqueles que não foi achado no livro da vida, aqueles que não foi escrito no livro da vida, será amarrado de pés e mãos e lançado no fogo, meu Deus do céu. Que terrível, meu Deus do céu. Meus irmãos, vamos pegar vamos tomar a salvação, a salvação ela é tomada à força, vamos chorar pela nossa salvação, vamos se arrepender pela nossa salvação. Tem uma coisa que eu quero dizer que é triste falar, é triste pensar nisso, mas é uma realidade, ó. A tua filhinha não vai te salvar, a tua esposa não pode te salvar, teu pai e tua mãe não podem te salvar, nem tampouco a riqueza, nossa casa, nosso carro, nosso trabalho, nosso currículo não poderá nos salvar, né? O que vai salvar nós, né, é a nossa obediência com Deus, né? Você não tem ninguém que pode te salvar além de Jesus Cristo. Não tem outra forma de você se salvar a não ser você aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedecendo a palavra do Senhor, né? Se arrepender dos pecados, você viver uma vida reta, justa. Não é você ser perfeito, mas você buscar a estatura de um varão perfeito. Todos os dias você querer se aproximar, todos os dias você querer, né, morar no céu, todos os dias você acordar e falar, não, Jesus está voltando, o arrebatamento vai acontecer, eu preciso estar preparado, né? Por quê? Porque o que aconteceu com as 5 loucas, 5 prudentes? O noivo demorou demais, né? Tardou o esposo, né? O esposo tardou demais. E quanto mais tempo passa, muitas pessoas deixam de acreditar, né, que Jesus ele voltará. Muitas pessoas param de acreditar no arrebatamento e muitas pessoas nem tão pouco para pensar que pode ser o dia da morte dela também. As pessoas vivem como se nunca fosse morrer, né? Então elas esquecem dessa realidade, né? É quando elas se desviam e tornam, né, a fazer as coisas que desagradam a Deus. E nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma perder a salvação. Lembrando, né, que a morte, que a vida, né, ela é apenas um sopro e é como uma nuvem, né? Nós vemos uma nuvem aqui, daqui a pouco você descuidou, você olhou, cadê aquela nuvem, né? Assim é a nossa vida na terra, né? Assim é a nossa vida na terra. Uma hora vai chegar para todos nós, né? Um dia vai chegar o nosso dia. Essa é a verdade. A gente só gosta de falar de vida, 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 mas nós não para pensar que a morte também existe, né? Meus irmãos, quantos morreram jovens, quantas crianças morreram. Então a morte ela é iminente. Assim também a volta de Jesus será num dia, né, que nós não pensar, num dia que nós achar que não. Jesus ele vem, meus irmãos, né? Como um ladrão à noite ele vem. O ladrão jamais avisa quando ele vai roubar sua casa. Ele vem numa hora que você está descuidado. Mas quando o homem, né, ele é prudente, quando a gente é prudente, ele faz o quê? Para ele não ser roubado, para não minarem a sua casa, para não pegar ele despercebido. O que ele faz? Ele se prepara, né? Ele se prepara da mesma forma. Nós, eu e você temos que estar preparado para esse dia, né? Seja para a volta de Jesus ou seja para a nossa morte. Meus irmãos, eu tenho tanto temor, de vez em quando eu fico parado e pensando, meu Deus do céu, eu tô aqui cheio de planos, cheio de projetos, mas o que é esses planos meus? Que vale isso daqui, sendo que eu posso morrer qualquer hora?
Eu posso morrer, meus planos ficam aqui e acabou para mim. Então não adianta, meus irmãos, nós se agarrar nas coisas, nós temos que se agarrar mesmo em Jesus Cristo, né? Tem pessoas, meu irmão, que tava bem entre nós, do nada, né? Deu, como é que fala, aquele negócio de dar no coração, não é derrame não, deu infarto, né? Infartou do nada, né? Infartou do nada, mas não é que ele infartou, o infarto foi apenas um laudo médico, né? Mas o que aconteceu na realidade é que no mundo espiritual alguma coisa aconteceu no mundo espiritual, que Deus permitiu essa foice, né, cortar a árvore que estava lá, só tomando conta, só tomando espaço, não dava fruto. Deus permitiu a foice, a morte pegar ela. Ou se uma pessoa estava com Jesus, então Deus decidiu recolher aquela pessoa, né? Então, meus irmãos, que Deus ele venha, né, abrir, colocar dentro de nós um temor verdadeiro, quando nós andar conforme a palavra de Deus, mais perto da palavra de Deus possível. Vamos chegar a ser perfeito? Não. Nós não vamos conseguir ser perfeito. Mas se você se esforçar a aprender de Deus, a obedecer a palavra de Deus, a orar, a buscar a Deus nas madrugadas, a praticar o jejum, porque jejum é bíblico, né? Você vai conseguir, meus irmãos, você vai conseguir ser uma luz, né? Você vai conseguir ser um farol no mundo das trevas, você vai conseguir ser uma lâmpada, né, no mundo das trevas, assim que Jesus falou: vós sois a luz do mundo, né? O mundo é treva. Então, se você buscar, com certeza você vai chegar à estatura de um varão, de um homem, de uma mulher perfeita para Deus, né? Não para o homem, mas para Deus. Amém, meus irmãos? E como é que você faz para ser perfeito para Deus? Eu estava lendo hoje a Bíblia dizendo que quando Jesus aparecer, ele vai apartar os bodes das ovelhas, né? Ele vai separar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo, né? As ovelhas, Jesus vai falar bem assim, ó: vem, benditos de meu Pai, né? Possuir por herança o reino que já está preparado desde a consumação dos séculos, né? Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestiste, tive preso e doente e me visitaste, né? Então, isso, Jesus, ele está se colocando no lugar dos doentes, ele está se colocando no lugar dos famintos, porque a missão de um crente, a missão de alguém que serve a Deus é o quê? É fazer o bem na terra, meus irmãos. Além de viver em santidade com Deus, ele tem que deixar, né, de fazer o mal para o seu próximo, ele tem que alimentar os famintos, visitar os doentes, visitar os presos. Então tudo isso conta para o reino do céu. Não adianta só nós vestir um paletó, uma gravata e esquecer do nosso próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas. Então, e o que aconteceu com os bodes? Deus falou: apartai de mim que não conheço. Eu tive nu e não me vestiste, tive fome e não me deste comer. Então tudo isso conta, meus irmãos. Quando você abençoa, né? Quando você dá comida para o mendigo, quando você recebe, né, a palavra de Deus na sua vida, você começa a se preocupar, né? Assim como Deus se preocupa com a gente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Tá aqui essa palavra de Deus. O casamento está para acontecer a qualquer momento. Olha aí, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ó. Tô aqui no meu trabalho agora. Opa, deixa eu ver se eu consigo virar aqui a câmera. Tô aqui no meu trabalho agora, aqui é o Lava Jato, ó, glória a Deus. E ó como é que tá o céu, tá chovendo. Daquela nuvem que você tá vendo lá em cima lá, ó, qualquer momento ela vai se rasgar de ponta a ponta, né? Como a Bíblia fala, que é assim como um relâmpago, isso aqui vai abrir, né? Esse céu que você vê aqui, ó, ó lá meu dedo lá, vai se abrir de ponta a ponta, assim, vai aparecer das nuvens, da mesma forma que Jesus subiu nas nuvens, ele vai aparecer e vai vir até uma certa altura e levar o que é seu da terra, né? Levar a sua igreja, levar aqueles que sofreram. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês, se arrependam dos seus pecados. Eu quero muito morar no céu, quero que os irmãos também vão, né? Quero que todos vocês consigam herdar a vida eterna, que com certeza vale a pena. Nada dessa terra se compara às lutas, tribulações.
se compara com a glória de Deus que é ser revelada. Riquezas terrenas que a tua ilusão vai passar, vai ficar aqui, né? Nós herdamos no céu, nós vamos pisar nas ruas de ouro, vamos andar nas ruas de ouro. Lá existe casas, lá existe mansões. Outra oportunidade que eu tiver, eu vou contar uma revelação de Deus que Deus me mostrou em sonho. Deus me mostrou em sonho, né? A revelação do céu uma vez. Eu vou contar rapidinho, que quem quiser ouvir vai ficar aqui, ó. Eu tava triste uma vez, tava meio que triste mesmo, de igreja e tal. Deus sabe de todas as coisas. Deus estava olhando que eu tava desanimando, né? Foi quando Deus me despertou através de uma revelação de madrugada. Outra vez eu falo sem mentira nenhuma, né? Porque se eu mentir eu vou pro inferno, de cabeça para baixo. Deus me mostrou eu numa fila de pessoas, uma fila de gente, assim, numa fila. Lá na frente daquela fila tinha um tronco de árvore usado como uma mesa, né? Uma mesinha. E lá tinha dois homens e um deles tinha uma foice. E aquela fila de pessoas estava indo. Cada uma dessas pessoas que chegava lá na ponta era colocada assim o pescoço, a cabeça na mesa, no tronco de árvore. E aquele homem descia a foice no pescoço e degolava aquelas pessoas. E eu também estava naquela fila para ser degolado. Tinha pessoa para trás de mim, tinha pessoa na minha frente. Conforme aquela fila ia andando, meus irmãos, eu ia ficando mais perto da minha vez. E tinha um rapaz na minha frente que ele tava nervoso, tava desesperado. Eu botei a minha mão no ombro dele e falei assim, ó: não tema, não tema não. Nós somos os bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados, né? Que a Bíblia fala. E tudo bem, aquela fila foi andando. Daqui a pouco chegou minha vez. Quando chegou minha vez, que eu botei a cabeça assim, que eu botei meu pescoço para ser degolado. Embora estava numa revelação, estava num sonho, quando desceu aquele foice no meu pescoço, eu sentia dor. Eu sentia dor de verdade, né? Parecia que eu não estava sonhando, aquela dor foi real, né? Mas foi uma dor, só que foi uma dor momentânea, foi uma dor tão rápida. Sabe aquela dor que você, como é que eu posso falar? É uma dor que passa do momento pro outro, aquela dor assim, ó, eu senti na hora e já passou, como num piscar de olho a dor sumiu. Quando sumiu, quando eu pisquei o olho eu já estava em outro lugar, né? E aquele lugar eu sei que era o céu, né? Revelado, que era a Nova Jerusalém, né? Que a Bíblia fala. E naquele lugar que eu estava, meus irmãos, acredite, em nome de Jesus, acredite, em nome de Jesus, acredite. Eu estava numa cidade, né? Como se fosse uma cidade mesmo, uma cidade. Só que essa cidade não tem nada a ver com essa cidade que você mora, não tem nada a ver com essa cidade que eu tô aqui, nada, nem se compara. Essa cidade, meus irmãos, era perfeita. A palavra perfeita, imagina, a cidade era perfeita. Realmente lá as ruas elas eram de ouro, né? E uma casa era tão bonita quanto a outra. Todas as casas lá eram bonitas, existia casas, você acredita nisso? Existia casas, né? Existia moradas. E não tem como falar bem assim, aquela casa é mais bonita que essa. Não tinha como falar, porque todas as casas eram linda, né? Não tinha muro, não tinha cerca, não tinha divisão nem nada. E o interessante é que eu via pessoas lá. Pessoas que eu olhava lá, não tinha assim, como é que eu posso dizer, diferença, não tinha. Todas as pessoas, não é que elas eram igual também, todas as pessoas parecia que eu já conhecia elas há muito tempo, né? Parecia que eu já vivia com aquelas pessoas, que eu já conhecia elas há muito tempo. Aquelas pessoas, eu olhava para elas, e elas também me conheciam. Não tinha assim, como não tinha estranhos lá, era tudo, é como se todo mundo fosse uma família já, sabe? Não sei se vocês não conseguem entender isso, mas não tinha pessoas, não tinha assim como essa não é bonita que essa, ou esse é maior que esse, não tinha. Todas as pessoas eram perfeitas, de Deus, né? Não tem como palavras expressar, sabe? Mas eu sei que todas as pessoas, uma conhecia a outra já há muito tempo, parecia, sabe? Que nós já era conhecidos há muito tempo. E agora, sabe o sentimento? Não tinha lá.
só existia um sentimento: paz. Só existia alegria, paz, harmonia, esses tipos de sentimentos só que existia lá. Lá não existia solidão, não existia tristeza, amargura, saudade não existia. Lá era um lugar de paz mesmo, né? E, meus irmãos, quando eu vi aquilo, quando eu fiquei naquilo, daqui a pouco Deus me levou em outro lugar. E naquele outro lugar eu já via eu agora em uma correnteza, uma água, né? Uma água de corrente muito forte, aquela correnteza. E no sonho eu estava nadando contra a correnteza. A correnteza estava forte, mas eu estava nadando contra ela. Correnteza para cá e eu indo para lá. E aquilo Deus me mostrou, né? Que era para mim chegar naquele lugar, naquele céu de paz, eu tinha que vencer, né? Aqui na terra, tinha que ser fiel a Deus e contramão do mundo, né? Lembra do que eu falei agora há pouco, nascer de novo, né? Negar nossa existência na terra, negar nossos desejos da carne para fazer a vontade de Deus, andar em santificação, né? Andar em obediência a Deus e aborrecer mesmo, né? A nossa carne. E Deus me mostrou que era possível, né? Eu vencer. A Bíblia fala que Jesus venceu e nós também venceremos, né? Então, para nós chegar naquele lugar, nós vamos ter que como diz engolir muito sapo. Nós vamos ter que sofrer, né, nesse mundo, sofrer perseguições, sofrer muitas vezes na casa, na família, alguém que não serve a Deus, que está pagando nós, que não nos bem. Então Jesus, ele falou, eu posso ter, né? E essa correnteza é o nosso mundo, né? Nossa terra aqui, nossa vida. Nós temos que deixar tudo para agradar a Deus, né? Para fazer a vontade de Deus. E Deus vai nos mostrar, né? Deus vai nos revelar, né, qual é a vontade de Deus, a palavra de Deus, para nós obedecer. Procura, meus irmãos, a Bíblia, né? Não vou falar para você procurar uma igreja. Se você procurar a Bíblia, você vai procurar uma igreja que esteja perto da Bíblia. Vivemos em um tempo em que tem muitas igrejas, né? Mas infelizmente igrejas apostasiadas, né? Igrejas que só se preocupam com o teu dinheiro, com a lã, com a gordura de ovelha, das ovelhas, né? Usando ovelhas como comércio, né? Usando vidas como comércio só para ganhar dinheiro, infelizmente, né? Mas o dia desses homens, né, que se titulam pastor vai chegar, né? Vai ser duas vidas, pô. Então, você lê na Bíblia, né? Você não vai achar tropeço nenhum. Você vai se afirmar na palavra de Deus. Não é igreja, não é placa, não é paredes, mas sim, né, a palavra de Deus. E você é a igreja, você é o templo, né? Você é o altar. Mas tem homens de Deus na terra, tem igreja de Deus na terra. E Deus vai te mostrar a igreja para você congregar. Mas não fique desengrejado, não fique sem congregação. Porque nem todos conseguem, né, viver uma vida espiritual sem estar dentro da igreja. É possível? Sim, mas não é para todos, né? Nem todos conseguem. Não é bom que você tenha um pastor que vai zelar pela tua alma, mas seja um pastor de verdade, né? Um pastor que se preocupe com a sua alma. Meus irmãos, vamos se preparar. Jesus Cristo, ele realmente está voltando. Notícias, tragédias em cima de tragédias. Uma notícia pior que a outra, que é o aviso, né? Que está chegando aquele grande dia. As promessas, a profecia de Deus estão todas se cumprindo. Reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai. O amor de muitos já se esfriou, né? Os falsos mestres, os falsos pastores, né? Tá tudo aí para tentar enganar o povo. O diabo está forte na terra para tentar levar o máximo de pessoas junto com ele, porque o dia dele também está chegando, onde Satanás será lançado uma vez por todas, né, ao abismo para nunca mais, né? O diabo vai ser destruído, né? Tá acabando o tempo dele. Então a igreja ainda está na terra, o arrebatamento ainda não aconteceu, mas vai acontecer a qualquer momento. Eu fui chamado para ser salvo, você foi chamado para ser salvo, amém? Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus ele possa fortalecer sua vida. Tá aqui no livro de Mateus, que nós estávamos lendo sobre as virgens loucas e prudentes. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Jesus pode voltar hoje. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem firmes.